qualidade, talvez tenha sido um painel mais, do ponto de vista filosófico e sobretudo aqueles que em Portugal, de maior qualidade, com inúmeras revelações sobre as relações de caráter filosófico que as pessoas com outros. É um painel, no painel anterior, como viram, a idade era mais ou menos semelhante, é uma espécie de classe média etária, digamos assim. Aqui há um certo desequilíbrio, há grande experiência de Miranda Gomes e há a menor experiência, mas não menor entusiasmo de José Rosa e de Pedro Martins. Eu passo a apresentar, eu não vou apresentar a Sra. Miranda Gomes, acho que todos nós a conhecemos, portanto apresentarei os outros dois participantes quando for o momento. Miranda Gomes, não vou ler o que tenho aqui, porque até seria uma desconsideração. Não há nenhum português que não conheça o professor Josué Miranda Gomes, que nos vai falar sobre justamente uma releitura de Santo Agostinho, em Santo Agostinho de Pascoais. Boa tarde. Desculpe, se quiserem baixar um bocadinho para a frente, era melhor. Estou a ver caras bonitas, mas fiz muito distante de mim, não é? Se puderem vir cá para a frente, era melhor. Faço menos disposto a falar. E eu já agora peço desculpa, podia organizar desligar-se o ar-condicionado, que é uma chatice. Já para. Porque está aqui mesmo a cair em cima de nós, eu prefiro não ter ar frio. Peço desculpa. Espero que tenham gostado durante este dia, pelo menos até este momento. Se em jeito de apologia, como costuma ser de bom tom na oratória inglesa, menos em Portugal, eu quero pedir desculpa por algumas pequenas razões, algumas um pouco maiores. A primeira é ter ousado vir aqui falar sobre o Santo Agostinho, isto é, um livro, não sobre o santo. Uma coisa ficar bem clara. A segunda é para lhe dizer que se alguma coisa correr mal, ou menos a vosso gosto, a responsabilidade é toda de Sofia de Carvalho, porque ela é que me trouxe aqui. É certo, na altura em que ela me convidou para participar, eu ousei dizer que sim, diria, e até me tinha comprometido a tratar de São Paulo e de Santo Agostinho. Só depois, a partir de maio, a minha saúde não consentiu fazer isso que eu tinha previsto e tive que, digamos, junto dela, pedir desculpa e libertar-me do compromisso. E como também não podia escrever, porque não tinha cabeça para tanto, eu resolvi fixar-me no Santo Agostinho, fazendo uma releitura ou uma nova redação, mas hoje acidental, do prefácio que em tempos escrevi para a reedição do livro Santo Agostinho, Santa Teixeira Pascoais, publicado há anos, já nem sei bem quando, pela Assíria Almeida. 1995. 1997, pela Assíria Almeida. Sendo assim, quero ainda explicar que quando prometi à Sofia participar neste colóquio, neste congresso, a minha intenção era de facto pegar numa leitura paralela ao Santo Agostinho de São Paulo. Tanto mais que eu já tinha elementos sobre o São Paulo. Os Santo Agostinho estavam publicados, os São Paulo estavam inéditos, mas era para mim importante dar a minha própria opinião sobre o São Paulo, na medida em que, diversamente do Santo Agostinho, o São Paulo tinha sido recebido pela Guterres com altíssimas reservas, a ponto de haver um autor anónimo que era amigo, conhecido dos quais, escreveu na Guterres um artigo em que lhe disse que
acusou Pascoais de, em vez de levantar a São Paulo, um tal triunfo, dilapidou-o. E então, isto para mim era importante realmente ter tratado de São Paulo, só que não consegui fazer, então resolvi situar-me no Santo Agostinho Livre. Retomando um pouco um problema que há pouco que se fez, obviamente que as comemorações, as celebrações geográficas da Igreja acabam por sempre ter alguma influência na vida cultural. Talvez uns menos do tempo em que, digamos, uma carta do Papa ou uma carta do Papa ou os bispos ou até as paróquias acabavam por motivar as pessoas a pronunciarem-se e a darem a sua opinião sobre o Santo Agostinho. Acontece é que nos anos 30 o que na verdade Pascoais escreveu foi o São Paulo. O Santo Agostinho só foi concluído em outubro de 1944, portanto, 14 anos depois das celebrações de Santo Agostinho, no dia 17 de outubro, que aliás, como sabem, é a festa litúrgica de Santo Inácio de Antioquia. Portanto, o Santo Agostinho de São Paulo saiu em 34 e o Santo Agostinho só saiu depois em 44. Já passaram 10 anos sobre a efeméride centenária que se tinha celebrado antes. Não quero, portanto, neste momento fazer um juízo antecipado, mas creio que o que motivou, terá motivado Pascoais a escrever o Santo Agostinho como aliado de São Paulo, não terá sido tanto a influência do noticiário do jornal A Voz ou das novidades sobre as comemorações geográficas, mas foi o seu próprio combate, eu digo combate e não diálogo, com essas duas personagens. E aliás, retomando uma palavra que há pouco ouvi na intervenção do professor Jorge Pires Ribeiro, uma palavra muito me agradou, que foi o problema da desumanização. Na verdade, desde o século XVI, na Idade Média, nós, mais do que humanizar, antropofilizamos mais a condição do homem. Não sei se bem, se mal. Eu creio, como às vezes, há uma vez, que eu ouvi o Zé Marinho, temos homem a mais e Deus a menos. Então, foi talvez para desumanizar as figuras pascoais, as figuras de Agostinho Pascoais e de Paulo, que Pascoais escreveu essas biografias. Nós ignoramos a data em que ele, Pascoais, começou a escrever o livro, mas ele estava, digamos, na auréola temporal da tradução portuguesa das Confissões de Santo Agostinho pelos padres António Ambrósio de Pina, que era de Liga, e que tinha um sobrinho que andou comigo no Coisa agora, e o padre José Oliveira Santos, que nasceu em Mulher e residiu em Braga. E eles fizeram a tradução das Confissões de Santo Agostinho, ao modo deles, mas fizeram-na de uma forma catequética, quer dizer, em vez de manterem o texto latino canónico, mantiveram, claro, mas eles próprios decidiram introduzir subtítulos subjetivos a gosto deles, para as pessoas poderem ler e seguir a leitura
como o livro com leitura espiritual. E, de facto, nos anos 50, era eu adolescente, havia livros que eram recomendados a nós jovens, de pessoas que andaram na Ação Católica, como era o meu caso. Então eram livros, por exemplo, um livro que era muito recomendado, era o livro Pureza e Castidade, do Sr. Arcebispo de Évora, Dona Nova Trindade Salgueiro. Um livro excelente, que devia andar hoje no bolso de todos os jovens. Pureza e Castidade. Outros eram os livros de Tiago Mertote, um escritor machiar, que era muito lido, e os livros dele eram traduzidos, para as traduções havia um livro de Tiago Mertote traduzido. Mas também o Santo Agostinho. Só que o Santo Agostinho raramente se encontrava à venda. E havia confessores mais evoluídos que, diversamente de outros que aconselhavam aos jovens a leitura do Tiago Mertote e a leitura do Manuel de Alto, diziam que era melhor ler as Confissões de Santo Agostinho. Só que depois a gente ia à biblioteca municipal, pedia um livro de Santo Agostinho para ler, não havia, não tinha lá, mas estava lá na estante. Estava lá na estante. Só que o diretor da biblioteca, que era um padre, e de por cima excelente violinista, entendia que as Confissões de Santo Agostinho era peso a mais para adolescentes. E a gente não podia ler o Santo Agostinho de Pascoal. Foi uma leitura que eu já ia fazer muitos anos depois. Bom, então, acontece que quando o livro das Confissões apareceu, em língua portuguesa, já havia uma tradução numa língua hispânica, em castelhano, que tinha sido feita pelo teólogo agostiniano Feio Sebastião Toscano, o autor da Teologia Mística, que, a pedido da Rainha de Espanha, tinha traduzido as Confissões de Santo Agostinho para castelhano. Não sei, e não posso garantir, porque das quais não revela, não menciona, se ele leu teve conhecimento da tradução das Confissões do Santo Agostinho pelo padre Sebastião Toscano. Também não sei se ele leu a tradução do padre António de Rosa Pinho e Guarda Santos, que surgiu no curso da civilização em 1941, porque ele não se refere às fontes bibliográficas. Nem sequer diz se limitou a sua exegese de perfil do Santo Agostinho às Confissões, ou se também leu outros livros. No meu entender, ele, Pascoais, dificilmente terá lido outros livros, porque andava tudo em latim, e seria estranho, e sendo ele um homem tão apegado à terra, tão ciente dos valores locais e espirituais, dos valores políticos do Ribeirão e de toda aquela zona que nós podemos chamar as terras pascoais, admira muito que ele não tivesse citado o relacionamento de Santo Agostinho com a Lusitânia naquilo que eu prefiro chamar os caminhos portugueses de Santo Agostinho. E os caminhos portugueses de Santo Agostinho estão diretamente ligados à introdução do cristianismo durante o Império Romano e ao estabelecimento das condições ou das exigências primárias para a fixação da ortodoxia católica no oeste da Europa e, designadamente, na costa atlântica, ultrapassando os costumes celto-cristãos, que eram cristãos já, mas ainda célticos nas suas raízes, a ponto de muito mais tarde, no tempo do São Martinho de Zume, ainda haver necessidade do São Martinho de Zume, que era bispo de Braga, ter feito um catecismo da catequese
ruídos, catequizar os rurais, para lhes ensinar o credo contra, digamos, as crendices e do paganismo sueco. Portanto, eu não sei, de facto, que obras é que o Santo Pascoais leu para se introduzir no espírito de Santo Agostinho. Mas ainda estamos a tempo de saber, eu não tive tempo de fazer a pesquisa, mas para as novas gerações que podem ter tempo, seria muito interessante que pudessem procurar no espólio Pascoais ou na Biblioteca do Marão, o que é que lá existe para a sua coisa Santo Agostinho que possa ter ajudado a fazer a abordagem a Santo Agostinho. E vejam que eu digo a abordagem e não digo a exegese. Porque uma coisa é a verdade, outra coisa é a exegese. A exegese é quando o roubo se confirma. A abordagem é quando se tenta roubar, mas não se consegue. A gente que sabe que os filmes de piratas do cinema diz a abordagem é quando o capitão do navio diz assim, vai, então, vamos lá. Só que não consegue entrar no outro lado. A abordagem. A outra é quando realmente conseguem dar o salto para dentro e, enfim, e tiram o espólio. Ora bom, acontece ainda, agora passo aqui a ler, que a última biografia que Pascoais escrevera foi a São Paulo, em que o autor fala a linguagem do poeta pagão, em dúvida acerca da validade do termo da definição do género de Pascoais e recitou relativamente a São Jerónimo ou a São Paulo ou a Camila. Na dúvida, porque o modelo biográfico de Pascoais rompe com os cânones renascentistas e românticos de biografia, com sua tríade dramática do lugar, do tempo e da ação, e na sequência evolucional que apreende os instantes quando o nascimento à morte, ou seja, a história positiva de uma personalidade, Pascoais rompe com isso. O que ele quer é apreender o núcleo carismático, o cerne, o miolo, discernir o essencial, ascensional ou excepcional da personalidade e fixar-se aí, neste ponto, quase infinito, de onde não se sai mais. Porque o infinito é a prisão. O infinito é a prisão. No meu entender, o Santo Agostinho tem sido Pascoais, como aliás o São Paulo e como aliás o Homem Universal, não são biografias, nem geografias. São pneumografias. Atentos à divisão triádica do ser que nós chamamos humano, que eu não sei se será, se seremos. Há 3 dimensões reais neste ser humano. Como aliás é no São Paulo, da primeira epístola aos Colossenses. É o corpo, que se diz soma, é a alma, que se diz psique, e é o espírito, que se diz pneuma. E o que Pascoais pretende é atingir o pneuma, passando apenas no essencial pelo corpo e pela alma. O que interessa é aprisionar o infinito que é o espírito, de onde nunca mais se sai. Nunca mais se sai de lá. E o homem universal, que é, por exemplo, por vezes dado como uma espécie de estudo do ensaio antropológico, aqui, digo, com toda a franqueza, agora não temos tempo para discutir isso, o homem universal não é um tratado de antropologia, de filosofia antropológica, nem sequer de biologia. É também uma pneumografia. É a procura
do espírito do homem. Espírito do homem. Talvez, ainda voltando à desumanização, talvez a forma de desumanizar o homem, aproximando da forma divina, isto é, dando o caráter, como tantas vezes previsto nas profecias judaicas e cristãs, e não só, dando ao homem a possibilidade do caráter da deformidade. Como há pouco se lia aqui, noutra comunicação, tirada do Zé Maria, a esperança é mais antiga do que a memória. E a nossa esperança é, na verdade, de sermos um dia, não exatamente outros deuses, mas recebermos dele a luz que nos torna iguais a eles. Claro que isto existe, o que Pascoal nos propõe é, portanto, a passagem do estado, digamos, de alienação mental para o estado de clarividência. Aquilo que eu resumo no fácil, definir como sendo a travessia do deserto da paranoia para a metanoia. A paranoia, tanto a paranoia como a metanoia, estão ligados a uma raiz, que é o substantivo. A noia, que é da luz, portanto, a alma, o conhecimento, a noia, que é a ignorância, a paranoia, que é, assim como uma espécie de ignorância enviesada, e depois a metanoia, que é, digamos, a ignorância que se transcende ou que se forma. De São Paulo vem, que é o verbo metanoia, que é a capacidade que o homem tem de se transformar. Quer dizer, metanoia. E talvez no ar da metáfora, da metamorfose, ir para além da forma evidente. E o que ele quis, simplesmente, segundo o meu entendimento, foi mostrar de como é que, através das condições deficitárias e dramáticas da condição humana, podemos aceder ao conhecimento de Deus. Vou já terminar, só para dizer o seguinte. Claro que tudo isto supõe que, o que eu vou dizer, supõe que Francisco Pascoais é um crente, um homem cheio de fé. Eu não chegarei aí. Eu direi que ele é de facto um agnóstico, mas que não se limita ao agnosticismo indiferentista que diz, bom, mas quem é Deus para que eu me preocupe com ele? É o que eu atual quem é ele que me preocupe? A minha outra dia eu ouvi numa catequese, numa paróquia, numa catequista, desculpem isto, eu vou por isto e preciso ver isso. Mas quem é o gajo? Lá ver. Ainda por cima de uma senhora nova, que nunca tinha pensado que alguém pudesse responder a esta pergunta. O agnosticismo moderno é isto. Quem é? Quem é ele, o gajo, para eu conhecer? Ele não conhece a mim e é como a outro. É aquilo que se chama soberba. Ora, Pascoais pode ter outros defeitos, mas não tem defeito de soberba. Pelo contrário, é um espírito altamente humilde. E no seu agnosticismo, ele reconhece Deus como existente, como o existente, embora reconheça tão bem que não pode afirmar nem negar, seja o que for, acerca dos atributos divinos. Ora, na teótica pascualina, no entanto, ele admite que Deus a existir é perfeição, bondade, plenitude, ainda que sofrendo do defeito do seu próprio ato criador, porque ao criar Abel se lembrou de criar Caim. E então, Deus é o criador do bem, acaba também por ser o criador do mal, porque pela criação ele deixou ficar o mal, desresponsabilizando de algum modo a entidade humana. Ora, para terminar já, o que na verdade se esconde
por trás do olhar Pascoais e mesmo por trás do retrato de Agostinho, é o Cristo histórico. Como a Acerca de São Paulo também disse o Hércules Bernardo Coimbra. É um livro mistério, em que o pensar visa o impensável. Ou, como ele também escreveu, o impensável pensaliza-se. Assim como o pecado original se atualiza no pecado atual, o pecado original atualiza-se. Se alguém inteligir que a biografia de Agostinho, segundo Pascoais, constitui um tratado de teologia moral com raios de carisma e espiritualismo, não andará muito longe da realidade. É uma tentativa de encontrar o caminho de regresso ao paraíso, mas de outro modo proposto, sempre na saudade de esperança. Bem, obrigado, Sr. Ana Gomes, pela magnífica intervenção, dividida em 3 partes. O primeiro foi o contexto material, editorial e historiográfico da escrita do Santo Agostinho. No segundo, o Estatuto da Biografia, com pneumografia, inclusivamente, não só as biografias, como inclusivamente o texto O Homem Universal, 37 também. Finalmente, agora, a relação entre o pensamento das quais e a religião.